Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje eu recebo daqui a pouquinho um convidado muito especial que me deixa muito feliz, porque ele cresceu em uma favela de São Paulo, sendo chamado de sangue ruim, e hoje, gente, ele já tocou o sino da Bolsa de Valores de Nova York, palestrou na ONU, em Harvard, e é o fundador do G10 Favelas, que representa quase 400 comunidades no Brasil. Gilson Rodrigues, daqui a pouquinho, aqui na nossa entrevista. No sofá eu também recebo uma construção, um casal que montou junto uma clínica e também uma vida. O doutor Daniel Ravanani e a doutora Mariana Mascarenhas são especialistas em lentes de contato dental e vão provar aqui que sorriso também é transformação. E no nosso Minuto da Mente, a nossa psicóloga Carolina Del Grande. Olha só que programa lindo preparado para você. Aproveita, se inscreve no nosso canal, segue o Pode Mais Oficial, segue a Mara Ferraz Oficial, comenta, compartilha e eu te vejo daqui a pouco. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Produtores rurais, responsáveis por parte dos produtos das caixas. A cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, tudo que bem? caixa Alicia! Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? O Pode Mais hoje prova que a gente sempre pode mais, porque estou recebendo aqui ele, Gilson Rodrigues. Muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Estou me sentindo podendo muito mais agora em poder estar aqui com você e poder compartilhar um pouco das histórias do Gilson, do Filho da Mudança. Uma alegria poder contar essa história aqui. É uma honra te receber, porque o Brasil sabe alguma coisa sobre você, se não sabe tudo sobre você. Porque tua história não é só uma história de superação, uma história de inspiração. E você não para, né, menino? Você não para um minuto. Para quem não conhece toda a sua história, vou falar que o filho da dona Maria Lúcia, queridos, para uma mulher que era, né, muda, surda, ela fez ali uma comunicação tão assertiva de amor, que esse menino começou a brilhar desde muito cedo na escola com muita responsabilidade. Conta um pouco pra gente, dá uma resumida nessa história. Eu acho que esse brilho é um brilho natural de todo mundo. Por acaso está na cabeça hoje uma frase que é de Santo Tomé, do livro de Santo Tomé, que fala que todo ser humano tem uma luz que ilumina o mundo inteiro. E se você não brilhar, você se torna escuridão. Então eu nasci da muda com um propósito muito grande, que é brilhar e ajudar as pessoas a se iluminar. Eu acredito na transformação e de que, principalmente, não importa de onde você nasceu, qual é o CEP, quais são as dificuldades, quais são a origem, mas você, independente disso, pode construir uma história que é a história dos seus sonhos, que é a história de poder transformar a sua vida. Eu acho que o resumo, no geral, é isso. Eu sou um menino que coloquei na capa do meu livro o improvável que se tornou inevitável, porque a minha história é uma história de uma pessoa que vem da Bahia, morar na favela de Paraisópolis, filho de mulher surda-muda, com 14 filhos, morando em cima do córrego, que já foi manchete de jornal, sendo a cara da pobreza no Brasil, e que, depois do falecimento da minha mãe muda, as pessoas olhavam para mim e diziam: esse menino vai crescer e não vai virar gente, vai dar errado. Porque
crianças com características que os filhos da muda tinham na favela, logo são vistos como futuro trombadinhas, futuro marginais. E aí a minha ideia sempre foi reconstruir uma história que eu pudesse contar, que eu pudesse vivenciar e que, ao mesmo tempo, outras pessoas que passaram ou que passam por dificuldades que os filhos da muda passaram, possam olhar para nós como exemplo e falar: dá certo, existe um outro caminho, não somos improváveis. Hoje eu construo uma história que eu digo que sou inevitável. Nós estamos começando uma jornada que pode muito mais, uma jornada que diziam que a gente não ia conseguir chegar e que, a partir dessa construção e de ressignificação, nós estamos chegando muito longe. Então, a minha ideia é justamente essa, é poder inspirar as pessoas através da minha história prática de vida e de superação, onde, a partir dos exemplos, eu vou mostrando para as pessoas caminhos de como se superar, se reinventar. Quando você resume essa história, parece que tudo foi passando e foi tudo dando muito certo. Então, quando a gente volta para a história, essa mãe com 14 filhos, sem condições de criar esses 14, vocês se separaram. Alguns irmãos foram para outras famílias. Sim. Essa realidade foi ainda na Bahia ou já em São Paulo? Já em São Paulo. A minha mãe veio para São Paulo, os filhos foram ficando com a avó, e alguns filhos, já ao nascer, já foram mudados. Então, houveram poucos momentos que tinham muitos irmãos juntos, mas aconteceu em Paraisópolis. E acontece no momento em que a minha mãe falece. E essas crianças, filhos da muda, Quantos todos anos falavam... você tinha? Eu tinha 9 anos quando minha mãe faleceu. E já éramos uma carreirinha de filhos, né? Minha mãe começou a ter filho com 11 anos. Então, muitos desses filhos, inclusive, foram filhos frutos de abuso. Minha mãe passou por alguns desafios nesse processo, desse monte de filhos, né? Porque as pessoas abusavam também da muda. Então... 11 anos a sua mãe deu à luz a primeira vez. Então, foi um escândalo Era na uma cidade, criança. né? Então, essa primeira criança, que é minha irmã Andréia, ela foi dada logo ao nascer. A gente ainda não se encontrou. Nós já nos encontramos, mas a gente não se encontrou de novo. Nós nos vimos quando era criança, sabíamos que tinha alguma coisa que nos ligavam, né? Mas a gente não sabia o que era. E aí nós descobrimos que nós somos irmãos. E eu encontrei com ela agora na rede social, uns 2, 3 anos, e ainda não nos vimos depois de 40 anos que se passaram. Ou seja... Ela mora onde, André? Em Salvador, na Bahia. Então, em algum momento desse ano que vem, nós vamos nos encontrar e poder contar melhor essa história. A gente já se fala bastante pela rede social. Então, essas crianças foram sendo dadas, porque essas crianças, às vezes, eram muito agitadas, falavam demais. Eu, no meu caso, sempre fui uma criança muito falante, muito agitada. E essa criança falante na favela, ela já é vista com um olhar diferenciado, no sentido, olha, vigia com essa criança, porque esse menino vai virar uma coisa errada. Ao mesmo tempo que uma criança mais, assim, agitada numa família rica, é o criativo, é empreendedor, é o futuro CEO. Então, eu fui percebendo que a forma da qual as pessoas me enxergavam iria me ajudar ou atrapalhar. No teu mundo não era uma qualidade, uma virtude. No teu mundo, aquilo podia ser uma suspeita de algo que não seria bom. Isso é uma suspeita na cabeça de quem já está com o olhar marginalizado. Porque eu digo sempre assim, de que a minha família, que está em Paraisópolis há 70 anos, nós não sonhamos em morar na favela, nós não sonhamos em viver em cima do córrego ou passar dificuldade. Nós viemos para São Paulo para ficar rico, dar educação para os filhos, transformar a nossa vida. Então, foram as condições que foram nos colocando naquele contexto onde todo mundo que está lá é visto como violento e marginal, e quando, na verdade, a gente está sendo marginalizado e violentado pelos serviços que não chegam ali. Então, existe uma espécie de embargo econômico na favela que impede que os aplicativos de carros chegam, que os bancos nos negam crédito, que os endereços não funcionam. Então, existe uma série de desafios que precisam ser superados, e aquelas famílias que estão na favela ficam lá tratadas como se estivessem isoladas de muros invisíveis, com um futuro que é um futuro de violência, é um futuro de dificuldades. O que eu estou fazendo, na verdade, é mostrar que somos nós que definimos o nosso caminho. Sou eu que escolho onde eu quero chegar. Então, romper essa barreira do que é possível ou não possível, ela depende muito de um movimento de se enxergar
com essa luz que eu falei no início, que é uma luz de Deus, todo mundo pode brilhar. Então, independente dos desafios que você teve ou que eu tenho, nós podemos nos encontrar, nos dar as mãos e seguir um caminho de prosperidade e transformação. Então, eu tenho feito isso ao longo dessa minha jornada, mas buscando sempre trazer uma aproximação para um olhar diferente daquele que as pessoas estão acostumadas. Eu sempre digo assim, se você olha para as dificuldades, olha para a favela e só vê a violência, experimenta olhar um pouquinho para o lado. Porque se você me enxerga como violento, marginal, a gente fica mais violento e mais marginal. E aí o que acontece? Aquelas distâncias em que a gente começa a ter medos uns dos outros. Quando nós começamos o programa, você me deu as mãos, porque nós somos humanos, nós somos gente. E quanto mais a gente se conectar, se perceber, mais nós vamos conseguir construir alguma coisa positiva de transformação. Então eu acredito muito na força do exemplo, na força da transformação, da aproximação até dos diferentes. Porque quando você olha para o Gilson já adolescente, o Gilson adolescente foi treinado para ser contra. Eu tinha que ser contra o Morumbi, contra a Globo, contra o Papa, contra tudo. Eu tinha que ser uma coisa assim, porque me colocavam numa caixinha e essa caixinha me deixava um belo militante, mas na escassez, na pobreza, marginalizado e tal. E eu acho que não é essa a história que nós temos que viver. Nós temos que viver uma história de superação e de prosperidade. Então, de desejo também, né? De sonhar de permissão, e realizar. né? Sonhar e realizar. Para fazer. Então, eu decidi que ao invés de brigar com o mundo, eu buscaria consensos, eu buscaria encontrar formas da gente se conhecer e avançarmos juntos. Porque... As portas abertas. Exatamente. Então, eu fui atrás dos moradores do Morumbi, em vez de brigar com o morador do Morumbi, que era essa provocação de Paraisópolis com o Morumbi, eu dizia, não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Porque todos nós queremos melhorar nossa região. Eu dizia, Paraisópolis também é Morumbi. E assim nós trouxemos os moradores do Morumbi para se engajar, para melhorar Paraisópolis. Então sempre foi assim esse caminho em que a gente se aproximava, percebia as nossas diferenças, mas assim, o que nos aproxima? E a partir disso, trazia e estabelecia confiança para desenvolver um projeto juntos. Onde a gente tem algo em comum, né? Você foi procurar o algo em comum, que eu acho que no meio da dor, da falta, são coisas que as pessoas não pensam, né? Exato. Porque o ímpeto de quando as coisas não estão indo bem é você piorar. Exatamente. E não melhorar. Mas naquele momento você tem a oportunidade de estudar e você se destaca na escola. Só que sua mãe morreu, você tinha 9 anos. Quem foi aí um mentor? Quem te mostrou o lado bom da vida no meio de tudo ruim? Eu acredito que eu já nasci bom e as pessoas nascem boas. Eu até disse outro dia de que uma mãe, quando olha para o filho ao nascer, ela olha e vê a luz de Deus. Gente, vocês prestaram atenção nisso? As pessoas nascem boas, isso é muito lindo. Boas. E as mães sonham que o filho vá ter todo o sucesso, até aquele sucesso que ela não teve, ela fala, eu quero que meu filho seja muito mais que eu. E aí ninguém quer ver um filho na violência, uma situação assim. Então, eu já nasci bom, e toda vez que eu olhava para algo ruim que vinha de oportunidade, eu recebi muitas mãos que se estenderam, que era um lado que não era o lado positivo. Eu me lembrava da minha mãe. Se minha mãe estivesse aqui, ela queria que eu fosse um cara bom, que continuasse bom, que fosse uma coisa que pudesse orgulhá-las. Então, essa busca por honrar minha mãe, encontrar os meus irmãos, minha família, foi me conduzindo para um caminho em que o mal era sempre rejeitado. Toda vez que alguém vinha, eu tinha aquele discernimento de falar, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero dar certo, eu quero poder construir uma perspectiva diferente. E é muito difícil fazer isso no contexto da favela, porque não tem ninguém fazendo, e aqueles que estão fazendo, essas histórias não são contadas. Agora que nós podemos mais. Mas antes, as nossas histórias eram contadas apenas a partir do noticiário policial. Nós temos que colocar na programação do nosso calendário. O cronograma do ano tem que colocar as operações policiais, tem que colocar tudo, as violências que acabam acontecendo de todos os lados ali e prever, olha, esse mês aqui é um mês que geralmente dá problema, porque a gente acabou se acostumando e normalizando esse tipo de situação, porque
de alguma forma, daqui 50 anos, esses problemas vão continuar existindo. O que eu tenho feito através da Academia da Prosperidade, do G10 e dos trabalhos culturais, é dar uma perspectiva de escolha para que aquela menina que sonha em ser bailarina, ela possa ter o oportunidade de ser bailarina, de ser músico, de ir para a orquestra, de ser judoca, de ir para o judô. Então, a escolha é sempre da pessoa. Mas, por vezes, na minha época, além da oportunidade do projeto, faltava referência para quem olhar. Porque ainda hoje, quando você olha para as pessoas de sucesso, ou que são colocadas como sucesso, na favela você vai ver pessoas ligadas à violência, um MC, um jogador de futebol, e por vezes essas figuras são 1 em 1 milhão. O Neymar é 1 em 1 milhão, mas os nossos meninos da favela sonham em ser o Neymar. E por vezes, pela falta de consciência, talvez de ter uma família estruturada, esse jovem não estuda e quando chega com 17, 18 anos que ele descobre que não vai ser o Neymar, ele perdeu toda a oportunidade de estudar e de virar um médico, de virar um professor, de ser alguém. E aí a violência está com as mãos estendidas para ele, dando oportunidade dele ter uma perspectiva. A oportunidade ruim é maior. Né? E às vezes a oportunidade é a única oportunidade de ter algum nível de sucesso no sentido de acessos. Porque o que o jovem hoje está buscando? Está buscando acesso, ele está buscando ter uma roupa da moda, ele está buscando querer ser um MC, ele está buscando... E às vezes, ainda que rápido e passageiro, a violência acaba oferecendo essa oportunidade para ele, infelizmente. E assim, dependendo do momento Mas de custa a vida dele. Né, que você está vivendo ali, de repente vem uma oportunidade que te encurta um caminho e você já não está muito voltado para uma outra ocupação ou para um outro pensamento. Antes de falar da Academia da Prosperidade da Vida, quando você é líder ali do Grêmio Infantil, quando você começou a ter respostas para muitas perguntas, né? E você começou a vislumbrar um outro momento de vida. Esse outro momento de vida era dentro da favela ou era fora da favela? Sim, era dentro da favela. Porque, a princípio, aquele lá é o nosso mundo. Então, quando eu começo a me destacar no Grêmio, eu fui percebendo, e eu vi aquele discurso de que se a escola for boa, você consegue alcançar outros patamares. Então, no Grêmio estudantil, eu fui ajudar a montar sala de informática, biblioteca, rádio da escola, e esse trabalho começou a aparecer muito no contexto da comunidade. As pessoas passaram a me procurar para fora da escola, para resolver questões da rua, questões de moradia, situações. Eu era apenas um menino ali com vontade de ajudar, não tinha a menor pretensão de ser líder de nada, eu apenas queria e quero ajudar. Só que eu fui percebendo o seguinte, que seria muito difícil aquele menino magrelinho do Grêmio sair da favela. Porque as condições da minha família eram muito difíceis, eu era um menino rejeitado pela família, porque a família tinha medo do que eu iria me tornar, e ao mesmo tempo eu ia estudar ali, mas não ia fugir muito das profissões que todo mundo estava ali. Não sei se acenderia muito. Mas aí, este grupo do Grêmio mobilizado pensou, para que a gente possa, já que a gente não pode sair de Paraisópolis e não vai ter condição de sair, nós temos que transformar Paraisópolis. Talvez esse é o grande insight, de que nós temos que transformar para ficar, melhorar para que a gente possa ter melhores condições de vida aqui. E quantos anos você tinha já? 16, 17 anos. E com quem você morava nessa época? Eu morava nessa época com um tio jovem também. Eu fiquei assim passando nas casas do tio. Morava com uma tia, morava com a outra. Ninguém me queria, na verdade, porque era como se fosse assumir um BO. Então eu chegava na casa da Mara, almoçava. Na casa da Loura, jantava. Dormia, encostava num canto. A Mara, tem uma tia minha que é a Mara. E a Mara tinha um bar. E eu passei a dormir embaixo da mesa do bar, porque eu não tinha onde dormir. Então, ela não podia fechar o bar. O que eu fazia? Entrava embaixo da mesa e ficava lá. E eu fiquei assim durante 3 anos, morando embaixo da mesa do bar da Marivalda, e comendo e bebendo. De que idade a que idade? Eu acho que mais ou menos ali dos 13 até... É difícil precisar as idades, assim, mas
Era um Eu adolescente. era um pré-adolescente e adolescente, né? Eu lembro que, por exemplo, eu tinha 14 anos e tinha um agravante dos 14 anos porque eu fazia xixi na cama. Então era mais difícil, inclusive, uma criança que faz xixi na cama na favela ter uma cama, ter um colchão. Então ninguém queria, porque tinha um período que eu era chamado de budum. Lidar Então com imagina isso, isso, né? lidar com isso para o adulto era complicado. Exatamente. Lidar com isso para você Muito mais. era Porque muito mais eu complicado. não queria fazer xixi na cama. É claro. Eu fazia xixi na cama. E fedia. E aí, quando pequenas, famílias numerosas. Então, assim, sai pra lá, bundum. Era esse tipo de contato que eu ouvia das pessoas, da família. Então, elas não me queriam ali. Entendeu? Eu não ia percebendo isso, sabe? Eu comecei a Porque ter era só noção. mais uma dor, né? Era só mais uma ofensa, mais uma dor, mais... Você sabe que com o meu livro eu tive que reviver um pouco tudo isso, sabe? Foi difícil. Gente, eu tô ficando muito extremamente complicado. emocionada com essa história, Então, meu Deus do céu. E aí eu fui sentir um pouco das dores de novo. Falei, caramba, o que fizeram comigo? Eu era como aquele cachorrinho no filme O Gato de Botas, que durante o tempo todo a família queria se livrar daquele cachorrinho, jogou ele pela ponte, amarrou ele num negócio e ele só queria voltar. Eu só queria ter família, eu só queria estar com eles, eu só queria dar orgulho, eu só queria... E não percebia esse negócio. E quando eu percebi, assim, comecei a ter o discernimento de que, olha, não me querem aqui, e eu decidi que ia fugir. Falei, vou fugir, vou embora. E eu fugi, perambulei pelo Morumbi, ali, Hospital Albert Einstein, uns 3 dias. E decidi voltar num projeto de vingança. Falei, vou voltar para me vingar. E aí, quando eu chego na casa das tias, elas nem notaram que eu estava sumido. Me perguntaram onde que eu estava. Nem sabia que eu não estava. Então, eu não era ali uma pessoa desejada ou que pudesse... Cuidada, vista. Nesse sentido, né? E aí a vingança se aproximou mais desse desejo. E foi uma vingança que eu falei, vou estudar, vou trabalhar, vou virar gente, vou dar orgulho para essa família. Ainda querendo a família, ainda buscando de alguma forma uma aceitação, né? Um pertencimento, né? Um lugar para onde voltar. Tal, né? E mesmo com todo esse processo, e ainda hoje, eu amo demais a minha família e acho que eu já dei certo, eu já virei gente, que era a expressão que diziam, esse menino não vai virar gente. Mas eu acredito que essa história precisa ser contada para que ninguém mais possa passar por essa dificuldade. Talvez aquele menino criativo, que era considerado como entrão, falador demais, se tivesse sido estimulado, talvez poderia construir um caminho maior, melhor. Eu acho que tem essa perspectiva. Eu olho para o meu filho de 14 anos, o Dudu, eu olho para o Vini de 21 anos, eu vejo o futuro deles. Eu acho que eles têm um super potencial, eles têm uma história que tem que ser estimulada e não reprimida. Eu fui reprimida o tempo todo. Quando eu dizia que ia estudar, dizia, vai comer papel na hora do almoço. Então era esse tipo de estímulo que muitas crianças, por vezes, têm. Porque, às vezes, é tão duro para a família acreditar que aquela criança não vai conseguir realizar aquele sonho, que é melhor reprimir, para que a criança também não sofra. Então, existem várias teses do que pode ter acontecido. A minha família, inclusive, evita muito falar sobre isso. Hoje é um desafio conversar com a família, porque elas não querem falar, elas acham que já passou. Não gostam de lembrar. Não gostam, não quer que a minha mãe seja chamada de muda, mas ela é como ela era chamada. Hoje gente, não passou, tá? Ele só superou, mas não passou, porque as marcas ficam. É que nem prego, a gente prega, o buraco fica. Você pode não viver mais da dor, exato, mas... não tenho dor, não tenho rancor, né? não tenho ódio pelo que passei, mas eu quero que essa história possa inspirar as pessoas a fazerem diferente com as nossas crianças. Não dá simplesmente pra gente fingir que nada aconteceu, né? E parece que foi uma coisa passada, mas as nossas crianças de favelas mais imperativas continuam sendo olhadas como futuro trombadinhas. Como perigo. E eu acho que nós queremos olhar aquelas crianças e transformar a vida delas, dar oportunidade para que elas possam sonhar. Às vezes eu olho um menino no farol e não há encantamento nenhum desse menino estar no farol. Mas esse menino está no farol, para ele estar no farol, tem todo um processo. Ele tem que ter coragem, ele tem que ter ativa, ele tem que saber falar o pitch, entendeu? Isso uma família rica, que o menino no Natal vai vender alguma coisa e as famílias falam, que lindo, vai virar empresário. Isso acontece todos os dias
na periferia e esse menino não tem esse olhar. Então, eu quero, com a minha história, poder contar essa perspectiva de que podemos fazer diferente. E de que as mães não sonham que os filhos sejam violentos ou maus, que a gente quer ser bom. Para que nos deem essa oportunidade, por vezes, apenas mudando o olhar, ajudando a construir pontes. Então, hoje, meu grande papel hoje é construir pontes entre os mundos. E falar, olha, nós podemos nos conectar, nós queremos fazer parte da solução e não do problema. Porque sempre foi visto como problema. Se a gente não mudar a perspectiva, isso só vai aumentar. Como surge o G10 Favelas na sua cabeça, no seu coração, para depois você colocar ele em prática? O G10 surge de uma inovação que nós pensamos para provar que a favela pode ser próspera. Eu vivi um período em Paraisópolis que aconteceu um fenômeno no Brasil. Esse fenômeno chamaram de a nova classe média. A nova classe média se conectava com aquele nordestino que, há tantos anos atrás, veio para São Paulo para ficar rico. O sonho do nordestino para São Paulo é tipo o sonho americano. Então as pessoas vinham para cá para prosperar, para transformar a sua vida. Ainda vem. E ainda vem. Porque muitas histórias até foram contadas de maneira diferente. A minha tia, de alguma forma, enganou as irmãs para vir para cá. Porque perguntavam para ela, onde você mora? Ela dizia, eu moro no Morumbi. Nós achávamos que a minha tia era rica aqui em São Paulo. Claro. Ninguém sabia que ela morava no Paraisópolis. Quando eu vim lado. Quando eu vim para São Paulo, eu estava achando que ia morar numa mansão. Eu não achava que ia morar na favela. Eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que ela era a bonitona do Morumbi. Que ela chegava na Bahia, bonita, arrumada, chique, né? Não tem aqueles nordestinos que saem de São Paulo e vão para a Bahia. A própria Tieta, né? Ela era a própria Tieta. Então a gente via um pouco dessa perspectiva, mas quando chegava, deparava com uma realidade diferente, por vezes pior do que aquela que a gente vivia no Nordeste. Então, com o tempo, o que foi acontecendo? A economia naquele local foi se desenvolvendo, porque onde não tem acesso, algum tipo de acesso vai chegar. Então, começaram a se organizar os pequenos comerciantes da área de supermercado, padarias, isso foi se organizando. E aí Paraisópolis foi crescendo, Paraisópolis tem 100 anos, né? Isso virou um aglomerado de comércio. E naquela época, em 2008, quando começou esse movimento da nova classe média, Paraisópolis estava num momento muito pulsante, a urbanização estava avançada para transformar Paraisópolis num bairro, e eu era o prefeito de Paraisópolis, com a cabeça, com muita vontade de transformar para ficar, porque eu acredito que Paraisópolis pode virar um bairro. E eu pensei, o que falta em Paraisópolis que não tem aqui dentro e as pessoas vão para fora buscar? A primeira coisa que veio na cabeça foi Casas Bahia. As pessoas iam em Santo Amaro, Pinheiros, comprar coisas e traziam de carreta particular para chegar nas suas casas. Então é mais caro para a gente comprar nessas lojas quando tem que sair. E aí eu fui falar na época, o Caso Bahia, e falei, por que vocês não montam uma loja dentro de Paraisópolis? Eles acharam uma loucura? Não. Não? Procura o Viram terreno. potencial. Procura o terreno que nós montamos. E um ano depois daquela conversa, nós montamos. Ela está lá há 15 anos, gerando emprego, oportunidades, transformação. Na época, fomos falar com o Bradesco também, porque não tinha banco. Daí, vamos montar um banco. Aí falei com o Bradesco topou. E montamos o banco. Depois montei o Santander com Jesus, na época. Montamos Caixa, Banco do Brasil. E aí virou um grande momento em que a favela começou a ter esses acessos. Então, a primeira favela no Brasil que teve essas empresas chegando foi Paraisópolis. Depois, muitas favelas no Rio começaram a copiar e viram que o mercado, de fato, funciona. Ou seja, se existe uma população, essa população consome. Porque eu estou vestido, eu bebo água, eu me alimento. E esse consumo das favelas do Brasil são de 300 bilhões de reais. Ou seja, são 20 milhões de brasileiros consumindo, com potencial de consumo de 300 bilhões. Mas voltando na pergunta, o G10, quando começou, ele era as 10 maiores favelas do Brasil, com potencial de consumo de 8 bilhões. Então, já que Paraisópolis estava dando certo, eu falei, e se a gente juntar essas favelas como um bloco do G7 e do G20, dos países ricos, e ser o bloco da favela rica?
porque esse bloco poderia articular melhor com as empresas, com os governos, para trazer as transformações que sempre sonhamos. E assim foi feito. Então, o G10 nasce dessa experiência de poder nos inspirar, um bloco de líderes de países ricos, para trazer essa experiência para a favela numa escala menor, óbvio, mas de muita provocação. Se você olhar para as experiências do G10 Favelas, de alguma forma nós estamos sempre provocando. Então, nós temos, por exemplo, lá a agrofavela, porque a favela também é agro, é pop, é tech, e o agro vem do agricultor. Então, por vezes, põe o agro lá em cima, de alguma forma para afastar. E eu falo, não, o agro começa aqui, no agricultor, começa no pequeno. E a gente sempre fomos agricultores no Nordeste. Então, essa vivência tinha que trazer. Nós queremos a Bolsa de Valores da Favela, que é uma ferramenta de captação de investimento para as empresas da favela. Porque nós sentimos a dificuldade de captação até de investimento, aquela história do investidor anjo, né? Recursos, no fundamental. E essa história da Bolsa de Valores da Favela surgiu quando a gente foi percebendo que existia o investidor anjo e tinha também o investidor capeta. E aí, não, temos que achar uma solução para não ficar refém, porque a gente precisa do apoio. Aí criamos o LinkedIn da favela para gerar empregos. Então, foi sempre trazendo um modelo em que a sociedade, no geral, pudesse perceber do que a gente estava falando. Um modelo de negócio que já existia e que ali dentro poderia continuar existindo, só que no formato exato para aquela consciência, para né? aquela consciência. Então, porque por vezes eu falo de prosperidade e as pessoas não entendem o que eu estou falando. Mas quando eu falo Bolsa da Favela e vou em Nova York, eu toquei o sino da Bolsa de Nova York. Quando a gente fomos na B3, tocamos o sino aqui da B3, eu faço esse paralelo, a pessoa entende. Esse cara aqui está fazendo captação de investimento para negócio. LinkedIn da favela. Então, é recrutamento, seleção para pessoas periféricas. Agrofavela, são fazendas urbanas dentro da favela. Então, a gente foi fazendo isso para que as pessoas também entendessem do que nós estamos falando. Que basicamente assim, é aquilo que a sociedade está enxergando, mas de um modelo macro com a nossa cara. E também, quanto mais você fala, mais você enxerga o tamanho do negócio que está sendo feito. Porque, às vezes, as coisas acontecem numa velocidade tão grande que aquilo tudo que você falava e acreditava, você precisa refalar. Exatamente. Inclusive para você mesmo. Exatamente. Nesse momento onde o G10 está pulsando, as coisas estão acontecendo, você vai fazendo contatos e vai criando cada vez mais possibilidades. Você também recebeu alguns nãos que te desanimaram? Recebi muitos nãos. Nessa perspectiva toda de transformação, talvez as grandes motivações que eu tenha tido, inclusive na minha vida, foi os nãos que fui recebendo. Porque a favela vai crescendo de maneira desordenada, porque no fundamental tem sempre alguém dizendo que não dá para soltar a rua, que não dá para construir uma escola, que não dá para isso ou para aquilo e tal. A favela cresce por conta disso. Para você ter uma ideia, o Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil, continua ainda hoje. Paraisópolis está no coração do Morumbi, a poucos metros do Palácio do Governo, com toda essa perspectiva, e continua sendo favela. E tantas outras. Então, essa perspectiva, ela precisa ser olhada a partir de um outro jeito, porque senão a gente fica sempre olhado a partir da escassez, da falta. Sim, sempre... você tem que olhar um não e entender que daqui a pouco vem um sim e a gente vai para outro lugar. Assim, o que eu fui buscando ao longo dessa jornada? Fazer com que aqueles nãos que a gente enxergava que podia ser um sim, pudesse virar um case ou um modelo em que nós pudéssemos provar e a partir disso ser escalado. Então, por exemplo, nós fizemos uma espécie de Correios da Favela, que é a Favela Brasil Express. Quando você olha para a favela, você não tem ali um processo organizado na maioria das ruas, porque tem muita viela. Então, só quem é morador sabe chegar ali naquela localização. Então, esta empresa, ela criou microcentros de distribuição, conectou com os grandes e-commerces do Brasil, Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, essas coisas todas. O morador passou a comprar na internet e poder receber em casa como todo mundo. Antes, o que fazia? Quando eu ia no portal, eu colocava o endereço da favela, o que o portal dizia? Não entrego nessa região.
existe um processo de bloqueio. Então, com a Favela Brasil Express, que foi um jovem que criou esta empresa, nós fizemos esses sistemas de distribuição e, junto com o Google, aplicamos um programa chamado Plus Code, onde todas as ruas e casas têm um CEP digital. E que, basicamente, o que ele diz? Que aqui e aqui mesmo, ele pode fazer você chegar em qualquer lugar da favela com aquele código digital. Isso virou projeto de lei municipal e todas as favelas ou periferias que não têm acesso podem utilizar. Então, foi um modelo que se provou e que Competente. funciona. Competente. A Favela Brasil Express já entregou 4 bilhões de reais em mercadorias, tem 250 funcionários, é uma empresa próspera de uma solução simples da favela, que antes que as pessoas disseram, não. Eu me lembro que eu fui falar com um executivo de uma grande empresa de e-commerce e ele falou assim, olha, o número de pacotes que vocês vão representar é muito pouco para essa energia toda que a gente vai ter que colocar para poder viabilizar isso. Deve ter se arrependido muito. Se arrependeu. É seu amigo ainda? Nunca foi. A gente tem que ter bons amigos que acreditam na gente. Quem não acredita, a gente fala muito obrigado e vamos trabalhar. Tira de perto. Vamos mostrar que dá. E você tem um acerto dentro da favela? Você falou assim, a gente tinha anjo bom e anjo ruim. Sim. Você tem acertos dentro da favela para que as pessoas que não fazem parte dos anjos bons, os anjos ruins, não atrapalhem os anjos bons? Existe um acordo, um acerto? O nosso acerto é acertar. Eu acredito que a gente é da favela, né? E todo mundo que está na favela quer, de alguma forma, que esses benefícios possam chegar. E ao longo dessa minha jornada, e até por as pessoas saberem que eu sou filho da Muda, eu sempre procurei achar caminhos para acertar e trazer coisas boas. Eu nunca fui o cara que acreditava num super-herói ou que as coisas mudariam por causa do presidente ou por causa de alguma política específica. Eu sempre fui alguém que entende como o sistema funciona e que existem muitos interesses dentro do contexto do Brasil e que muitas histórias de violência não vão acabar porque eu vou combater ou qualquer coisa do tipo. Então, eu não estou aqui para ser contra nada. Eu sempre fui muito assertivo em falar, bom, eu quero aqui criar oportunidades para que as pessoas possam ter o poder de escolha. E o lado que é negativo, eu sempre me distanciei desse processo, criando sempre o que for bom. Quando eu disse dos anjos, dos investidores ruins, o investidor capeta, era o investidor externo que, olhando para o mercado da favela, via que tinha uma boa potência e que o potencial de consumo realmente é muito grande, que ele queria vir e investir no sonho, levando o sonho embora. Às vezes queria vir oferecer 100 mil reais para 90% da empresa do Giva, por exemplo, que é a empresa de logística. Então aconteceu muito e acontece ainda nessa linha em que o empreendedorismo está na moda, em que muita gente quer investir, mas na verdade está querendo roubar o sonho do empreendedor. Quando você sai do G10 como presidente, você vai para a fundação dessa escola de prosperidade e vida, dando mais oportunidade ainda para as pessoas. Você ainda é consultado, você ainda participa, porque assim, é difícil largar o filho, né? Olha, eu digo sempre assim, que onde eu estiver, eu posso estar em Nova York, eu já tive a oportunidade de estar em 17 países, eu serei o Gilson de Paraisópolis. E sou o Gilson do G10, e sou o Gilson de... Acho que existe aqui um conjunto de Gilsons que passaram em que essa história não se apaga. Quando eu decidi sair do G10, eu decidi para que o G10 crescesse mais. Nós criamos um sistema de rodízio, onde as 10 maiores favelas vão passar pela presidência em algum momento. Porque quando nós fundamos, ficou o Gilson em São Paulo, Paraisópolis com muita força, Heliópolis com muita força em São Paulo, e o sonho das outras favelas é ser Paraisópolis e Heliópolis, ter essa visibilidade, ter um conjunto de projetos e tal. Então, quando nós fizemos o processo da transição, foi para criar oportunidades para que as outras 10, que estão em 7 estados, também tenham essa visibilidade, essa força. E para a gente foi super positivo, porque, por exemplo, o Fausto Filho assumiu a presidência lá em Pernambuco, em Casa Amarela, e depois disso o trabalho triplicou, ele teve muito mais acesso, muito mais espaço, foi para o conselhão da presidência da República. Então, ele conseguiu ter um acesso que talvez na condição de presidente da associação
lá de Casa Amarela, talvez eu não tivesse, mas o G10, como presidente do bloco das favelas, lhe deu. Daqui a pouco talvez vá para um outro estado e aconteça também a mesma coisa. Mas a minha saída deste contexto é, mais uma vez, para construir algo que possa juntar esses dois mundos. Eu acredito que tudo que foi desenvolvido pelo Gilson, e esses Gilsons que passaram ao longo desses 26 anos, já fazem 26 anos, essa forma de fazer, essa metodologia de fazer, ela gerou uma forma, um ensinamento, que eu gostaria de poder reproduzir isso na academia, através de mentorias, através de palestras, através de cursos, através de impactar mais vidas. Então, nós estamos estruturando, a partir da academia da prosperidade da vida, uma metodologia onde nós queremos ensinar as pessoas a prosperarem independente do CEP. Porque se nós somos capazes de construir a estrutura que foi construída nas favelas, imagino que a gente não consegue fazer nos bairros. Então, a ideia é poder levar essa cultura de prosperidade, de transformação para toda a sociedade. Mundo. E nós decidimos fazer isso a partir do Aya Hub, que fica aqui na cidade de Matarazzo, no Rosewood. Então é lá que a gente decidiu que o nosso bebezinho, né, porque era a antiga maternidade, deveria nascer naquele mundo, para que ela possa olhar para esses dois mundos e falar, nós podemos nos conectar e transformar uma realidade. Gilson, e de onde vem a sua prosperidade? Agora eu estou falando da prosperidade financeira, porque ela é importante para todo mundo. Sim. Eu nessa jornada toda é muito interessante, né? Eu já passei fome, já passei dificuldades que as pessoas trabalhariam isso como pobreza extrema ou coisas do tipo. Mas eu nunca me senti pobre, eu sempre me senti um menino muito próspero, eu sempre ao longo da minha jornada fui tendo muitas pessoas que foram me dando as mãos, eu sempre conseguia de alguma forma olhar o lado bom, próspero, olhar o lado bom, não sentia a falta. Quando eu digo que eu não sentia, por exemplo, a rejeição da família, eu realmente não sentia. Então, isso não me magoou, isso não me feriu da forma como feriria uma pessoa comum. Eu só queria amá-los, eu queria estar com eles. Então, da mesma forma, esta prosperidade, ela vem da minha própria consciência, onde eu crio este mundo, isso vai um pouco no quântico, podemos dizer assim, onde eu crio uma realidade de mais acessos, de mais prosperidade. Então, hoje eu consigo acessar uma série de bolhas e de espaços e pessoas que uma pessoa como da favela não conseguiria. E como é que isso rentabiliza? Né? Isso, como é que isso vem até você? Hoje, por exemplo, vem através do livro, vem através de cursos, palestras, consultorias, conselhos, eu faço parte de alguns conselhos, então tem sempre alguém me pagando pelo seu serviço, solicitando, e eu cobro por esse serviço, e agora estou cobrando mais caro, agora é um outro patamar, na academia tem um lugar para pagar lá no AIA, né? Então, acho que toda esta prova que foi feita ao longo desses 26 anos me coloca na condição, e o resultado que foi dado, de ajudar pessoas num patamar muito especial. E eu, por exemplo, eu faço alguns encontros com alguns filhos de bilionários que por vezes estão perdidos por aí, eu ajudo a dar um centão, né? Eu consigo botar ali no prumo, dar um rumo, porque a gente fala muito de prosperidade, e às vezes a prosperidade... e eu digo isso no meu livro, nosso manifesto, que prosperidade não é só dinheiro. Eu conheço muitas pessoas com muito dinheiro e não são prósperas, não têm cabeça de prosperidade, não são felizes. Então, isso tudo passa por um processo de conexão, de entendimento, de autoconhecimento, de uma coisa que talvez as pessoas nem saibam que o Gilson sabe dessas coisas. Porque, por vezes, nossa, como é que esse cara deu certo? Então, eu dei certo porque eu tinha e tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu sou um cara muito estudioso, eu acredito na energia, eu acho que nós criamos a nossa própria realidade, nós podemos olhar para o outro lado, né? Nós podemos fazer as escolhas, né? Escolher caminhos prováveis. Então, se eu levantar daqui, eu estou escolhendo um caminho provável. Se eu ficar aqui, eu estou escolhendo um caminho provável. Então, isso tudo está nas nossas mãos. E quando a gente dá o nosso futuro e as nossas escolhas para outro, a gente fica
rendido, né? Então, Toda vez que você se norteia muito pelo universo das outras pessoas, a probabilidade de você não chegar a lugar nenhum é muito grande, ou viver né? aquela realidade daquela pessoa. Agora, tem um Você fator que- fez tudo muito diferente. pro meu contexto, Né? pro meu contexto. Agora, tem uma coisa que eu acho que foi fundamental na minha jornada, é que eu não elegi herói fora de mim. Em geral, nós estamos sempre escolhendo ou elegendo algum herói, e com o tempo a gente coloca a culpa nesse herói sobre problemas que nós poderíamos resolver. Às vezes na política é o presidente, governador, prefeito, às vezes é pai ou mãe, às vezes é o chefe. A gente está sempre procurando um culpado. Esperando também que alguém te faça, te abra o caminho, te dê Exato, oportunidade. sempre Né? um herói, e depois a gente bota a culpa nele sobre problemas que a gente podia ter resolvido, e aí a gente vai para terapia. Você se colocou, Eu falei, você não, se eu colocou sou meu nesse herói. lugar. Eu sou meu herói, sou o CEO de mim mesmo. E aí não busco culpados, não busco aquilo que está faltando. Porque tem muita gente buscando culpados, tem muita gente olhando para a falta. Eu quero olhar porque tem demais. Eu quero olhar para você. Pelo que transborda. Exatamente. É muito melhor se todo mundo poder olhar por este caminho. Porque aí não vai faltar nada, e o que faltar vai vir. E todo mundo pode fazer parte da Academia da Prosperidade da Vida? Todas as pessoas podem fazer parte da Academia da Prosperidade da Vida. As pessoas podem acessar o site da Academia ou as minhas redes sociais. Nós estamos abrindo mentorias, nós estamos abrindo plataformas para que as pessoas possam participar desse processo e ter acesso aos cursos, às formações. A gente vai lançar agora no mês que vem, em setembro, nós vamos lançar uma plataforma que pretende atingir mais de 1 milhão de pessoas. Eu ainda não posso contar muito, mas vai ser uma plataforma a nível Brasil de prosperidade. Vai ser feito essa plataforma junto com uma pesquisa sobre o que é prosperidade no Brasil e suas diversas formas de prosperar. Então vai ser uma coisa muito interessante. Que a gente está juntando algumas instituições para falar sobre isso. E nós vamos apresentar. Eu estarei lá, mas assim, com certeza. E nós vamos apresentar isso num jantar no Rosewood, dia 14 de setembro. Então, quem estiver assistindo e quiser participar, pode comprar o convite para ir para esse jantar. E depois vamos apresentar também na semana do clima em Nova York, que é aquela semana entre 16 a 20 de setembro. Nós pretendemos apresentar essa pesquisa lá também. Vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Vamos falar agora sobre O Filho da Mudança e também do livro do Gilcinho. Quero saber tudo desse Gilcinho também. O livro da mudança. Olha, ainda você fez o muda com uma cor diferente, que é para a gente não esquecer o quanto essa muda falou ao seu coração, né? Exato, Essa mãe foi surpreendente. Incrível, eu acho incrível nessa altura do campeonato, eu já estou com 42 anos, poder homenagear a minha mãe. Eu acho que eu construí essa história ao longo dessa jornada sem falar muito da muda. De alguma forma, eu tinha receio de que as pessoas falassem que eu estivesse usando a história da muda para ficar na história do coitadinho ou coisa do tipo. Então, quem me conhece ao longo dessa jornada toda só descobriu que eu sou filho da muda o ano passado, quando eu passei a contar a partir da perspectiva do livro. E eu acho que a minha mãe agora me alavanca para um outro lugar. Se antes essa consciência, essa vontade de honrá-la me trouxe até aqui, agora poder contar essa história dela abertamente me alavanca para um patamar muito maior. Então, poder homenageá-la neste momento foi fundamental e emocionante para mim. Quem lê o livro e que vê a abertura que eu faço para ela, assim, toda vez que eu vejo, eu me emociono bastante e é uma honra poder contar o filho da mudança. E onde a Muito gente legal. acha o As Filho da pessoas Mudança? podem acessar através da Literary Books ou na Amazon, nas plataformas de venda, você tem todos os livros. É um best-seller, está entre os mais vendidos. Já tive que tive que reimprimir 3 vezes já. Parabéns. Então, muita gente está olhando, gostando e O improvável curtindo. que se tornou inevitável. Inevitável. Bem baiano, né? Trouxe a baianidade aí de falar que eu sou improvável, que Esse se é tornou para mim? inevitável. É para você. Depois eu quero Sim. que você assine. E aí o Filho da Mudança inspirou as aventuras do Gilcinho, porque muitas mães olhavam para o livro e falavam, nossa, eu quero que meu filho conheça a sua história. E aí eu decidi fazer uma historinha para criança, para inspirar as crianças brincando desde cedo. Então, as aventuras do Gilcinho são aventuras, no gerais, não são aventuras do Gilson, mas são historinhas
educacionais em que as crianças podem ler e aprender brincando. E colorir, né, gente? Colorindo, Porque é vai- maravilhoso. Você pode Você sabe que muitos pintar o adultos Gilcinho aqui. me mandam dizendo que é terapia, pintando o Gilcinho e tal. Então, Já a família fiquei inteira com- pode brincar com as aventuras do Gilcinho. Eu já fiquei com muita vontade. Eu vou pedir agora para o Fran do Buffet Nossa Casa servir um café. Esse café é um café de uma cooperativa só de mulheres agricultoras. Olha que legal. Então você vai sentir esse sabor. Eu tô sentindo o cheirinho aqui já, Não, né? uma delícia. É muito legal. E daí, depois que a gente tomar o café, eu tenho aqui um Gilson Responde Sem Filtro. Meu Deus do céu. Porque você, né, já palestrou em Harvard, na ONU, tocou o sino em Nova York, Cheio das mitidez, né? cheio das coisas boas. Você sabe que eu tenho feito no último período da minha rede social um remember de todas as histórias. Porque tem coisas que aconteceram que eu acho que as pessoas nem souberam. Porque foi tanto tempo ocupado e trabalhando para fazer aquilo acontecer que Fran, tem muito coisas que obrigada por talvez isso. a gente não registrou. Então, tem sido muito especial eu olhar as matérias, tudo que saiu na época, ou fotos, e eu criei uma série chamada Pra Não Esquecer, onde eu estou trazendo mensalmente as ações que ao longo dos 26 anos aconteceram naquele mês. Então, tudo que aconteceu em junho, de que eu tenho registro, de agora até 26 anos, eu estou postando através de publicações e Porque vídeo. na hora que a Tem sido muito gente... especial. Saúde. Saúde. Na hora que a gente está vivendo, a gente não tem tempo de curtir. Não é assim? E você sabe que eu sempre fui um cara assim que adorava os desafios e pensava. Então, eu fazia coisas assim extraordinárias e eu falava, bora, agora amanhã vamos fazer outra coisa. Então, eu sempre fui nessa pegada assim de vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar e por vezes você não curtia aquele momento, né? Eu sempre estava muito ocupado. Hoje eu sou um cara que vibro mais a experiência e a conquista. Mas antes eu estava só na sede de vamos fazer mais. Porque eu sempre tive muita pressa. Eu casei cedo, eu tive filho cedo, eu fiz tudo cedo. Quantos anos porque... você tinha quando você teve o 21 primeiro anos. filho? Novinho. Eu casei com 21 anos, com 21 anos tive filho. Já casei com a mulher embuchada. Tudo rapidinho. Tudo rapidinho. A gente Falei, não tem bora tempo fazer pra família, perder aqui. vambora. Então foi tudo. Eu sempre tive muito pressa em realizar. Eu me sinto um grande realizador, porque eu consigo pensar as coisas, estruturar, e eu percebo que eu me apaixono pela coisa. Então eu estou organizando agora uma semana em Nova York e uma participação na Semana de Moda de Milão. Eu estou completamente apaixonado em fazer esse evento, em convidar a Laura Pausini para tocar lá, para cantar no evento, para fazer um super barulho, para prestigiar ao máximo as costureiras do Costurando Sonhos. Então, me apaixonar por isso, com amor e com alegria, me faz realizar este evento grandioso, para celebrar não só a Ilha do Marajó, as costureiras de Paraisópolis, mas também o Brasil, e mostrar que, olha assim, essa moda da favela, essa moda da Ilha do Marajó também é importante. A gente também produz moda. Olha onde a gente chega. Olha onde a gente pode chegar. Então, é nesse contexto que eu estou buscando sempre pelo exemplo, porque as outras costureiras, outros grupos, cooperativas de mulheres, elas podem falar, caramba, se os caras conseguiram fazer isso dentro da perspectiva dele, nós também podemos. Eu quero essa coisa de que nós podemos seja um grande movimento no Brasil. Quando a gente te ouve falar, a gente também se apaixona pelo que você faz. Obrigado. Isso... Eu quero que essa paixão domine o Brasil, porque é uma paixão de amor, de solidariedade e transformação genuína. Eu realmente só quero ajudar. Eu não quero ser candidato, eu não vou... nada, eu tenho muitos amigos que estão na política, eu tenho amigos no empresarial, eu tenho muitos amigos, mas todo o caminho que eu tenho feito é como é que eu posso ajudar mais pessoas a transformar a sua realidade, independente do CEP onde elas estão. Então eu estou fiel nesse Exatamente nesse como aconteceu contexto, com muito você. amor. Exatamente. Eu acho que existem tantos outros Gilsons por aí que às vezes precisam só saber que a gente existe. E que podemos mudar a nossa realidade. E você falou do Gilson criança e do Gilson adolescente com muito respeito. E eu acho que isso também desperta em todos nós a possibilidade de olhar para o lado. Como olhar para esse menino
do sinal de trânsito que está pedindo uma ajuda, seja um Pix, um dinheiro, olhar para ele de uma forma diferente, porque o que a gente acabou de escutar é que esse menino, para ir para o sinal de trânsito, ele precisou de coragem, de verbalização, de ter como fazer o pitch dele ali, ó, no segundinho, batendo no vidro e falando, me ajuda porque eu preciso almoçar, preciso jantar, eu preciso fazer alguma coisa, ou escreveu na cartolina, achou lá um pedaço de papelão e botou o recado dele. A gente precisa olhar para o mundo de um jeito diferente, senão a gente vai ficando muito E duro. ainda que esse menino esteja lá numa condição de obrigação, ele também pede socorro. Se ele estiver lá obrigado, ele não deveria estar lá. No fundamental, ele não deveria estar lá. Talvez ele esteja pedindo socorro. Para a gente não julgar assim de primeira. Mas de ajudar, essa ajuda pode ser doando, mas pode ser denunciando, pode ser fazendo alguma coisa. Não porque- ignorando. Não né? ignorando. Vamos lá. Gilson responde sem filtro. Meu Deus. Ai, ai, socorro. ai. Já chegou atrasado num compromisso importante e inventou uma desculpa? Já cheguei atrasado, já inventei uma desculpa. Geralmente eu não atraso, eu sou bem pontual. Geralmente o pessoal fala que eu sou bem CNPJ. Mas já aconteceu e é uma lástima, né? Não é bom chegar atrasado nunca. E a desculpa foi boa? Depois você me conta, porque as minhas estão meio que saindo É a desculpa de todo mundo. o trânsito. Esse trânsito de São Paulo. Já quis desaparecer numa reunião com gente importante? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Já. Vira e mexe, eu olho e falo, meu Deus. Que eu vim aqui fazer não é meu aqui? lugar. Né? Então é muito importante que você saiba onde você está e se você quer falar com aquelas pessoas. Quando você vai ficando mais conhecido, eu estou um pouquinho mais conhecido, tem muita demanda de gente que quer falar com a gente. E você vai atendendo, mas a pessoa que... Às vezes a pessoa só quer uma foto. E ela ocupa seu tempo, ocupa sua agenda com algo que não é interessante ou que é importante para suas causas. Funk ou pagode? Se tivesse que escolher assim para você ouvir Eu no adoro dia a um dia. pagode, adoro um pagode, mas amo MPB, adoro Maria Bethânia, Maria Rita. As Marias são maravilhosas. Culinária de Paraisópolis versus um jantar executivo em São Paulo. Qual você prefere de Olha, verdade? os dois são muito bons. Mas, ultimamente, eu tenho preferido a melhor comida do Brasil, que é a comida do Pará. Estou completamente apaixonado pela comida do Pará. E olha que eu sou um baiano que adoro a comida baiana, mas a comida do Pará, pato no tucupi, Ai, tacacá, Pato no tucupi. maniçoba, é uma coisa impressionante que o Brasil precisa conhecer. Pato no tucupi, eu já E o comi. bom que Paraisópolis tem tudo isso, porque a Eu gente é uma adoro comunidade pato. nordestina, tem tudo. É maravilhoso. Pato no tucupi, experimentem. Uma coisa que te dá prazer, que seria difícil de explicar num discurso de Harvard. Só ficar em casa. Ficar em casa. Eu adoro minha casa, ficar tranquilo. Uma Parece palavra. uma coisa de preguiçoso, Não, né? Mas não eu é. trabalho Como é bastante. bom, gente, ficar em casa. Você sabe Só que ficar em casa. aos finais de semana, quando eu posso ir para Piracicaba, que é um lugar onde eu me sinto recarregando as energias, quando eu entro lá, na minha casa em Piracicaba, eu não aviso, às vezes, as minhas amigas que eu amo de paixão, só para não ter o compromisso de sair de casa Isso, ou fazer qualquer outra coisa que não seja não fazer nada. exato. Porque em casa você só é o Gilson mesmo. Não, e Né? porque assim, a demanda de fazer muitas coisas cansa. A Exato. gente precisa um pouco dessa conexão. Última pergunta, uma palavra que descreve o Gilson que só quem mora com você conhece. Eu acho que eu sou muito amoroso. Eu acho que eu coloco tudo, muito amor, muita energia nas coisas. Eu sou um cara engraçado, assim, às vezes as pessoas não sabem que eu sou um cara engraçado, assim, gosto de fazer umas graças de vez em quando, assim. Quem tá no dia a dia não tá no dia sabe disso, mas quem me encontra nas seriedades da vida acha que talvez eu sou um chato. Mas não sou, sou um cara bem feliz, graças a Deus. Você cozinha? Sim. Eu, quando eu morava na Bahia, que eu fui morar com essa tia Vitória, eu aprendi a cozinhar com essa tia, que faleceu com 108 anos. Nossa, o que E ela que me comia, ensinou, gente? A olha, gente quer só comer o que coisa ela comia. Você saudável. aprendeu a cozinhar com ela? Você aprendeu a fazer essa comida que ela fez?
Feijoada, arroz, feijão, legumes, uma carne de panela maravilhosa. Ela come aquele negócio frito que dá feijoada, como chama? Pururuca? Pururuca, sim, Torresmo. fazia também. Agora, eu adoro fazer um macarrão, que é mais simples, mas meu macarrão é único. Aprendi com a Ana Maria Braga. Com molho de tomate? Com molho de tomate. Me dá água na boca, adoro com queijo, é bem gostoso. Meus filhos, meus amigos, quando vão para casa, minha família, falam assim, faz aquele macarrão pra gente. Então, é o meu prato que eu acho que eu sei fazer melhor. Eu vou lá comer esse Por macarrão. favor. Chegamos agora ao final do programa e eu vou falar para você que eu queria fazer um programa duplo, mas eu quero que você me responda aqui, rodada relâmpago, tá? Com uma palavra. Prosperidade é? Ser feliz. A felicidade vem antes? Vem. Se você está feliz, a prosperidade, o amor, a alegria... Tudo chega, né? Tudo chega. Favela em uma palavra. Resistência. Resistência. É um movimento de resistência e superação que vai ainda perdurar, infelizmente. Mas vamos conseguir construir um case que o Brasil vai olhar, se inspirar e mudar. A gente não tem pressa, né? Dá para ir fazendo. Muita pressa. Temos pressa, sim. Dá para ir fazendo ao longo dos anos, não dá, Gilson? Temos pressa, temos que correr. A Academia da Prosperidade em uma frase. É uma transformação, é um processo de transformação e revolução da mente. O maior erro que um líder pode cometer? Não olhar para si mesmo. A evolução é individual. Então, primeiro você se transforma, se ajuda, está pronto, colocou tua máscara, agora ajuda o próximo. O que o G10 te ensinou que nenhuma faculdade no mundo te ensinaria? Que nós podemos fazer parte da história de sucesso e não do fracasso. Se você pudesse falar com o Gilson de 26 anos atrás, o que você falaria para ele? Você vai conseguir. Porque nesse caminho houveram muitos desafios. E por alguns momentos eu achei que as pessoas teriam razão. Porque são muitas pedras no caminho. Uhum. E se você não aprender a chutá-las, mesmo sentindo a dor que quando você chutar, também dói. Você cai. O Brasil daqui a 10 anos, você analisa com esperança ou com preocupação? Eu acredito muito no Brasil. Acho que o Brasil é um país rico, é um Brasil com um povo próspero, feliz, que acolhe o mundo e que precisa escolher bons líderes para transformar isso numa realidade. Eu olho com otimismo, eu penso que precisa haver um novo no Brasil para que a gente possa ter um fôlego de esperança, de novidade e acreditar novamente de que as coisas são possíveis. Eu sempre acredito. Frente a um desafio, inclusive, quando as pessoas duvidam da gente, o que você acha que vem antes? A gratidão ou o perdão? Os dois. Eu acho que... Empatados em primeiro lugar. Se você precisa perdoar, você tem que perdoar. E se você tiver que perdoar, precisa perdoar. E a gratidão tem que te acompanhar sempre em tudo. Ser grato por tudo. O que você pode mais? Eu posso tudo. Eu acredito nas infinitas possibilidades. Meu filho viu o filme... Meu filho está fazendo moda. Ele viu o filme do Diabo Veste Prada. E tem um momento do filme, lá, spoiler do filme, que eles tentam encontrar uma pessoa. E encontram. Aí meu filho falou, pai, parece o senhor. Porque eu acho que qualquer pessoa que eu queira falar, empresa ou qualquer coisa que eu queira fazer, é possível fazer. Eu não me limito. Eu acho que as possibilidades são gigantescas. Eu acabei de completar 42 anos e acho que é o início da minha vida e da minha jornada agora. Se eu conseguir fazer tudo isso com aquelas dificuldades, o Gilson de hoje vai fazer muitas vezes mais. Eu quero agradecer e dizer que esse programa Obrigado. é seu. Obrigado. A hora que você quiser trazer mais novidades,
A gente quer te receber aqui. Muito Foi uma obrigado. honra te entrevistar. Honra minha poder estar aqui. Eu espero que vocês possam cada vez mais contar essas histórias de superação e de inspiração para que mais brasileiros possam saber que podem, né? Que podemos muito mais. E é com essa emoção que eu chamo agora o quadro Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Delgrande. Eu sou a Carolina Delgrande, psicóloga, e começa agora o Minuto da Mente. Existe um momento em que amadurecer emocionalmente também significa parar de tentar convencer o outro do seu valor. Muitas pessoas passam anos tentando ser reconhecidas, tentando provar que são suficientes, importantes, merecedoras de amor, respeito ou até consideração. Mas relações saudáveis não deveriam exigir que você se esforce constantemente para ser visto. Quando a necessidade de validação se torna excessiva, a autoestima passa a depender demais da resposta do outro. Isso fragiliza emocionalmente. Maturidade emocional também envolve perceber que nem todo mundo vai ter a capacidade de reconhecer quem você é. E isso não diminui o seu valor. Você não precisa convencer alguém do valor que você tem para que ele exista. Entender a mente também é uma forma de autocuidado. Você sabia que 40% dos brasileiros adultos sonham em ter o próprio negócio? É o segundo maior desejo, só perde para a casa própria. E sabia que casais que trabalham juntos são 80% mais compreensivos um com o outro? Pois é, os meus convidados de agora aqui do sofá, eles fazem as duas coisas na prática. Todos os dias, no mesmo consultório, com as mesmas metas e provavelmente até com as mesmas brigas. Eu entrevisto o Dr. Daniel Havaiani e a doutora Mariana Mascarenhas, que são odontologistas especializados em lentes de contato dental e provam que amor e sociedade podem sim andar juntos. Inclusive, dá uma olhada nesse sorriso aqui, ó, que foi feito por eles. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Que bom te receber aqui, porque no consultório tá difícil, né? Tudo bem, Mari? Não tá por minha culpa, né? Não, nem um pouco por sua culpa. Eu falo que ninguém gosta de dentista, é algo real, né? Não, mas você sabe que eu sou apaixonada por vocês, que eu graças gosto a Deus. muito de estar com vocês, mas as nossas agendas, e assim, eu sei que a agenda de vocês também anda concorrida. Inclusive, vocês estão atendendo pacientes que moram fora, né? Sim, bastante. A gente tem recebido principalmente brasileiros, né, que moram fora, mas a gente tem rodado principalmente o nosso tráfego pago mais para fora do que no Brasil hoje, e tem vindo muitos brasileiros que moram fora, vêm uma vez por ano, mesmo que não morem em São Paulo, normalmente passam por São Paulo e preferem fazer o tratamento no Brasil, que acaba saindo mais em conta, mais vantajoso, em todos os sentidos, né? Financeiramente, e os brasileiros são os melhores dentistas hoje, do né? mundo. E agilidade, né? Muito. Porque eu lembro que quando a gente fez o meu sorriso novo, em alguns dias a gente já colocou. 3, 4 dias foi isso. Foi muito legal. A gente traz isso como diferencial, né? Isso que fez a gente expandir essa ideia de jogar para fora, né, essa propaganda nossa, porque a gente não sabe, mas a odontologia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Uhum. Então a gente faz, inclusive, essa propaganda. Não, venha para cá ser tratado com toda a tecnologia e a experiência, a jornada da gente também é muito diferenciada, né? Que é isso de fazer em 2 consultas. Então a pessoa sabe como vai ser, a tecnologia nos auxilia muito nessa entrega, né, de qualidade, já que tudo nosso é tudo programado, planejado, para que a entrega seja de excelência, né? Eu adoro ali, quando a gente chega ali no prédio, tem uma vista incrível do consultório, a gente ali já vai se acalmando, porque tem muita gente que tem medo de dentistas. Eu não sei se você que está aí do outro lado tem, e se até hoje você não fez as suas lentes de contato por pura insegurança. Tem vontade de melhorar o sorriso, mas tem medo, né?
principalmente medo de sentir dor, medo do desconforto, medo de não dar certo, medo de ficar muito diferente, porque sim, a gente vê muitos famosos com dentes que a gente olha e fala, meu Deus, não deu certo. Qual é a primeira preocupação, Dani, a hora que a paciente chega, que nem eu que queria dente mais comprido, porque estava acostumado com dente maior e dei trabalho, né? Que eu sei que eu dei trabalho, eu ligava lá e falava, eu não quero mais esse dente curtinho, quero mais comprido. Igual a Xuxa. Não é? É igual da Xuxa. Beijo pra você, achava linda aquele dente mais comprido. Mas vocês fazem um estudo antes, né? Claro. A gente tem todo um estudo que é feito baseado no rosto também, né? Eu te expliquei tudo isso em relação à proporção áurea, né? Então, hoje a gente usa muito a tecnologia a nosso favor para tornar o tratamento mais previsível. E a gente estuda todas as proporções do rosto para definir o sorriso. Não adianta o sorriso tá bonito em si, mas quando coloca no conjunto, quando coloca no rosto, parece que não é daquela pessoa. Então, por isso que é muito importante todo esse estudo. Hoje a gente usa escaneamento, a gente usa fotografias profissionais, então a gente consegue juntar tudo isso em um software e desenhar o sorriso de acordo com o rosto para que aquilo combine realmente com a pessoa. E até hoje você acha que o meu dente tá bom assim? Eu acho maravilhoso. Toda vez que eu vejo... Eu acho que o mais interessante de medo que os pacientes chegam lá é de ser artificial ou de ficar igual a todo mundo, né? Sim. A gente vive num mundo hoje que as pessoas querem ser autênticas e a gente trabalha muito isso de entender o que o paciente quer e realmente muito individualizado. A primeira consulta eu digo que é o momento mais importante, a gente vai realmente entender o que a pessoa quer e muitas vezes pequenas mudanças fazem toda a diferença. Nem todo mundo precisa fazer lente de contato dental. Tem gente que chega, como a gente se conheceu, né, com caso de cirurgia de gengiva muito grande, então aquele sorriso gengival. Então existem soluções que a gente vai abordar, né, e trabalhar dentro do sorriso individualizado, exatamente o que o paciente precisa, né? E qual é o maior medo, assim? Eu acho que desgaste. O desgaste. Né? Com certeza. Porque antes desgastava muito. Eu lembro a primeira vez que eu fiz, nossa, que susto que dá, né? Você passa a odiar o dentista naquele momento que você fala, olha o que ele fez comigo. E hoje já não precisa tanto, né? Não, hoje já é errado se alguém realizar um desgaste sempre dessa vai melhorando. forma. Sim, as cerâmicas evoluíram muito, então hoje a gente consegue uma cerâmica de 0,3 milímetros, ou seja, não chega a meio milímetro de espessura com muita resistência. Eu dou até o exemplo da cerâmica do piso mesmo, né? Antes de ser cimentado, ele é muito frágil. Qualquer batidinha ele vai trincar. É a mesma coisa a lente de contato. Depois que instalada, depois que colada, claro que se for feita da técnica correta, ela fica até mais resistente, mais dura do que o próprio dente. Ai, que maravilhoso. E o esmalte, ele é o órgão mais duro do corpo, né? Ele é mais duro do que osso. Então, mesmo assim, a cerâmica ainda supera isso. Então, é algo muito resistente, muito difícil de quebrar, de fraturar. E por isso, hoje, a gente consegue fazer um desgaste muito mínimo, que é apenas para a peça encaixar mesmo sobre o dente e virar um corpo único, né? Senão cria espaços, cria degrau na gengiva, vai criar infiltrações, inflamar a gengiva. Então, por isso que ainda precisa desse preparo, mas é muito mínimo. Hoje a gente usa microscópios para isso, sendo minimamente invasivo mesmo. Então não precisa mais ter esse medo, né? Mas muita gente tem isso na cabeça por antigamente desgastar demais. E assim, depois que a pessoa tá ali com um sorriso que ela sempre sonhou, é uma transformação real na vida, né? Com certeza. A pessoa passa a sorrir muito mais, que ela quer mostrar esses dentes lindos. Eu falo que é o nosso propósito, né? E assim, a ideia, apesar de Daniel fazer as lentes, de trabalhar com lente de contato dental, foi minha, porque eu acho que trabalhar com saúde, né? Porque a gente não trabalha só com a estética, é uma estética com a saúde em primeiro lugar. Então, trabalhar com a saúde é uma coisa que realmente transforma a vida da pessoa, aquela pessoa que às vezes não se alimentava tão bem também. Então, assim... Saúde mental também. Também, exato. Autoestima, né? Não, e que acontece assim, de casos de pessoas que depois que transformam, e troca o cabelo, e troca de emprego, e termina, e troca de tudo. Muita gente trocar marido. Às vezes é o primeiro passo que a gente precisa, né, para se cuidar. E isso do sorriso é uma coisa muito marcante, né? Porque é aquele momento que você se comunica, né? Entrega um pouco do que você está querendo passar, né? Com a comunicação, inclusive. E a gente tem segurança com a fala, não é algo que faz bem, né? Eu falo que
E eu aprendi uma coisa com vocês, que o dente, ele é para enfeitar, para ajudar na alimentação, mas que dente não é para doer. E antes de chegar lá no consultório, eu tinha muitas queixas, né? E vocês não me veem porque as queixas diminuíram tanto que eu nem preciso ir, mas eu preciso ir porque eu preciso fazer minha higiene, que esse acompanhamento é importante, não é? A limpeza, conta um pouco. Fez lá as lentes, ficou feliz que nem eu fiquei, nananã, e some do dentista. O dentista tem muito das pessoas procurarem só na dor, né? E a odontologia mudou muito, porque hoje a gente trabalha muito a prevenção. É muito mais fácil prevenir do que remediar. Né? Então, a gente preza muito pelo retorno de 6 em 6 meses, nem que seja para ver que está tudo bem. Né? Isso é muito importante. A gente já faz muito isso na medicina hoje, e a odontologia é a mesma coisa. Né? Então, depois das lentes, o cuidado é o mesmo. Você vai precisar retornar a cada 6 meses para fazer uma limpeza, ver se está tudo bem. Você trouxe as coisas para fazer mais Senta ali, senta aqui. Vai ter que ir lá, não vai ter jeito. Uma coisa interessante, né? Assim, a lente de contato ela é muito polêmica. Então, muitas vezes eu acabo lendo, né, os comentários na internet falando sobre. E um dos comentários que eu vi foi falando assim: nossa, a pessoa faz lente e fica obrigado a ter que ir pro dentista todo ano. Eu falei, mas você já é obrigado de qualquer jeito. Sim, só não vai. Se tá te fazendo algo de fato que vai te fazer bem, né? Que bom, então. Então quer dizer que todos os anos você vai estar lá sendo bem cuidado e a chance de acontecer algum problema. Assim, nossa boca, ela sempre procura um equilíbrio. Então ela vai mudar. Se a gente ficar parada sem fazer nada, o dente vai mover, o nariz vai cair, a pele vai cair. Não tem como a gente correr contra o tempo. Então, se a gente puder estar sempre avaliando, cuidando, inclusive fazendo até medidas paliativas, independente de ter lente ou não, faz toda a diferença. Eu falo que é igual comprar um carro zero. Pode ser o melhor carro que for. Se você não fizer as manutenções, uma hora vai dar problema. E aí o problema, a culpa não é nem da fábrica, da marca, a culpa é do dono. É de quem não está cuidando. Exato. E vamos falar de amor agora, que a gente gosta. Como vocês se conheceram? Trabalhando. É interessante, eu acho interessante. Nosso encontro foi pelo trabalho. E que legal que a gente se conectou muito como casal também. E assim, a gente tenta trabalhar muito a divisão, né? Eu falo que existe o Daniel do trabalho, que às vezes eu tô chateada com ele, eu chego em casa, tem um Daniel de casa. Então eu tenho que poder contar minhas coisas para ele e a gente separa muito bem isso. Como é que aconteceu, né? Um amigo em comum da gente, eu mandei mensagem para ele, eu estava aqui em São Paulo já trabalhando como buco. E eu precisava de emprego, tava precisando de algum tipo de serviço, né? E aí mandei meu currículo para ele. E coincidentemente, o único caso que eles tinham para fazer junto era um caso que precisava de uma cirurgia gengival, né? Essa da correção da gengiva. A plástica gengival. A plástica gengival, que eu sabia fazer. Aí ele me viu no Instagram, ficou interessadinho, eu acho que tinha algum... Já viu, né? Um mulherão maravilhoso. Eu acho. Baiano, ele falou assim, essa aí, né? Tem o molho. Vai ter os dois, eu vou fazer o serviço e na vou... Eu ainda vou comer um acarajé. Exato. Nunca tinha comido acarajé na vida. Não tinha, ele conheceu tudo comigo. E Daniel caipira todo, né? Aí eu cheguei, caipira todo. Eu chamo ele de caipira gourmet. No começo a gente tinha dificuldade de se entender, né? Porque ela, baiana, fala acelerado, eu, caipirês. Tranquilo. Ninguém entendia nada. Foi difícil. A gente é bem diferente. Não, às vezes a comunicação era difícil. A gente estava conversando e era difícil da gente se entender. Enfim, aí fiz a cirurgia. Foi ótima a cirurgia. Aí saiu de lá, ele me chamou pra sair. Não deu nem 5 minutos. Eu falei, né? Nem a nossa. Eu chamei todo mundo. Foi todo mundo. Foi uma coisa de educar. Mas a Mira tava certa. Foi. Todo mundo. E aí a gente se encontrou e foi impressionante. Desde então, a gente se não desgrudou mais. E assim, passamos por muitos desafios, né? Tanto eu como ele, com odontologia. Então, a gente era muito desgostoso, vamos dizer assim, com algumas coisas, a gente sabia como entregar o melhor para o paciente e a gente via muita coisa errada nas clínicas. Então, esse desejo surgiu pela vontade de entregar excelência. Falei, a gente tem como fazer tudo isso com toda a experiência e ainda entregar o melhor, né? Usar tecnologia, investir no que a gente precisava para poder fazer isso. E eu falei, vamos fazer uma clínica, a gente é um casal, a gente é fofo. A gente é querido. A gente casal a gente é competente. Eu falei, e aí vou fazer o Instagram de casal de dentista. Aí lá fui fazendo isso e assim, muitos desafios no começo, né? A gente não sabia como
ser É o empresário... Doc, é o O Instagram Docs. dos Docs. Docs Clinic. Docs Clinic. Para quem quiser seguir, Docs Clinic. E assim, foi muito especial porque ele é muito sobre a gente. E a gente cuida muito para continuar tendo nossa identidade, né? Apesar do nosso crescimento, e que espero que a gente cresça cada vez mais. Mas que tenha essa alma, né, de casal. A gente veio com uma proposta mais Empreendedor. intimista. Assim, né? Eu falo que dentista é algo que demanda muita confiança. Quando você confia em algum, você não quer trocar mais, né? Normalmente fica para a vida toda, para a família. E a gente entregou isso, porque os lugares que eu trabalhei, o que os pacientes reclamavam muito é que cada vez que ia, passavam com um dentista. E às vezes eram clínicas grandes, conhecidas, mas não tinha esse vínculo, essa proximidade. E a gente entrega isso hoje, de que os pacientes podem ter certeza que, se eles forem lá, eles vão encontrar a gente que vai estar lá, mesmo que seja algum procedimento que não é a gente que faz, a gente que vai cuidar de tudo, direcionar tudo, vamos estar presente, vamos estar perto. Então, acho que isso é o maior diferencial. O que me encanta muito em vocês, desde o primeiro momento, é a sinceridade. E quando vocês me contaram, né, o que acontece em muitas clínicas, onde você é um número, então a pessoa precisa te atender ali no fluxo, com agilidade, ela vai ter uma agilidade, não é porque a clínica é ágil, mas é porque a agilidade ali significa dinheiro, precisa ser o próximo, e todos os cuidados que não são tomados. Então depois vem as infiltrações, os sangramentos, as dores, os incômodos. E daí quando vocês me mostraram, né, o planejamento, a agilidade, mas uma agilidade extremamente responsável, isso realmente tem a entrega. E é muito gostoso chegar lá e encontrar vocês também. Quando eu vou lá e você não vai, Mari, a primeira coisa que eu pergunto, cadê a Mari? Porque é muito gostoso estar com vocês. Mas assim, saiba e tem que eu um sempre bolinho. E tem um café. É um cappuccino. Você pode escolher café, cappuccino, chá. Mas vem um bolinho junto. Que assim, às vezes eu falo que eu não comi ainda. Só para comer o segundo. Mas que bom, né? E assim, a gente tem até um problema às vezes, né? Porque a gente fica muito íntimo dos nossos pacientes. A gente de fato se preocupa. E assim, a gente perde um pouco do limite do profissional. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar. Vai convidar todo mundo para as festas que teremos nos próximos meses. Vamos casar, né? Esse ano. Então assim, a gente não pode convidar... A lista que era de 110 foi para 520. Difícil. Os pacientes ficam nessa porque eles se sentem muito próximos. A gente de fato a gente se preocupa com cada um deles todos os dias. Queríamos chamar todos, né? Mas... Ai, meu sonho. Mas não faz mais de um casamento, gente. Não é, só para fazer uma tá festa na Bahia, faz uma festa em Itapira. Não, a renovação. Santa Cruz do Rio Pardo, faz um em São Paulo. Vamos fazendo festa. Renovação de votos a gente vai chamando. Por que não? O mais importante... já tá demais. O mais importante, eu acho que é a comemoração e depois deixar com que as pessoas possam participar através até das consultas, porque quando a gente chega lá, a primeira conversa é sempre um acolhimento e a gente vai sentindo realmente uma entrega e vai conversando. Então, assim, vocês podem fazer festa nos próximos 20 anos. Eu quero saber se as crianças virão logo, porque essa é a cobrança de todo mundo. Ele eu sei que quer. Primeiro cobra para casar, depois cobra para ter filho. Dani, mas não é? Você não falou que queria ter uns 3, 4? Não, eu quero ter gêmeos para ter tudo de uma vez. Ela tá combinada com Deus que vai. Eu já fiz um acordo, eu quero que venha gêmeos de uma vez. A gente tem muita vontade, né, de construir uma família. Tudo que a gente está construindo é muito bonito. Eu acho assim que a gente cresceu junto. Do zero. Então, e a gente é muito claro, né, o quanto a gente tem para poder se desenvolver ainda e os filhos vão ser só consequências do que a gente está fazendo, né? Então a gente está fazendo tudo certinho, vai casar na igreja. E aí depois Você sabe que hoje eu entrevistei o Gilson do G10. Ele falou uma coisa tão bonita sobre felicidade, que quando você descobre o que te dá felicidade, quando você descobre que você é feliz, independente dos momentos de infelicidade, mas você abre um portal da tua prosperidade em tudo. Eu acredito muito nisso. E assim, eu quando estava com o Daniel no começo, né, eu imaginava que eu teria outra vida e ele me colocou aprovação. Então, muitas vezes a gente estava trabalhando, a gente trabalhava de madrugada, final de semana, a gente sempre foi muito assim, focado no que a gente queria. Braço, né? E aí teve uma vez que eu falei assim, não, eu vou mudar a minha vibração.
E eu não quero mais isso, e não vamos fazer assim, e vai dar certo, a gente só precisa ter um plano. E aí a gente foi muito focado nisso, e de fato, tudo começou a fluir. A gente precisava fazer um valor, né, específico para abrir a clínica agora, em 3 meses. E assim, a gente se uniu muito como casal, a gente conseguiu em 1 mês. Ai, E que desde lindos. então, tudo foi fluindo, assim. A determinação é algo que eu admiro muito nele, inclusive. A energia que você vibra sempre é o que vai te retornar, né? Exato. Se a gente não é feliz hoje com o que a gente tem, a gente só fica esperando o futuro e nunca tá feliz com nada. Tem que se mexer. Felicidade é um estado de espírito, eu acredito muito nisso. E assim, a gratidão, né? Porque tudo que a gente é grato hoje, de fato, a vida só nos traz mais e mais e mais. E assim, vibro dessa forma e tem dado certo, graças a Deus. E vamos deixar aqui o @ do casal para quem quer fazer lentes de contato, fazer uma primeira consulta, vai lá. E também tem aquelas pessoas que falam, eu não vou fazer porque é muito caro. Olha, tudo na vida é planejamento. Veja esse casal aqui que saiu, né, do zero, começou do zero, e olha que eles estão aí fazendo trabalhos, sorrisos internacionais. Vamos dar o @. Então, Docs Clinic, docs.clinic. O Docs é até interessante, né? Porque nós dois somos 2 dentistas e a ideia é Double Oral Care Studios. Então, somos 2 dentistas que estamos entregando esse trabalho em dupla, né? E assim, podem acompanhar por lá o meu Instagram, doutora Mariana Mascarenhas. E o meu DR, Daniel Ravagnani. E vamos dar o endereço da clínica? Claro. Sim. É na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na Berrini, na principal, do ladinho da Ponte Estaiada, então a gente tem a vista da ponte lá na recepção. E hoje é nas principais avenidas, né? E é um dos fatos até para as pessoas que são de fora. Então, você que é de fora do Brasil e quer vir fazer uma consulta com a gente faz a consulta virtual primeiro. Então, é muito interessante isso. E você vai estar num lugar que a gente sabe que é seguro, que tem grandes empresas, né? Eu falo que isso é um dos diferenciais para quem está vindo ter essa certeza que vai estar num lugar e ser bem recebido. Inclusive, tem até um apoio para quem vem de fora. Tem uma Tudo, a gente pessoa ajuda em que tudo. consegue programar toda a vinda, desde a passagem aérea, hospedagem, até Cartãozinho no aeroporto. Se quiser passear em São Paulo e ir para outros lugares, se ela organiza E ainda tudo. sai mais barato do que fazer tratamento na Europa. Exato. Sendo bem sincera, porque assim, nosso real não vale tanto, né? Justamente por causa disso. Infelizmente. Então, assim, pra gente é o valor justo, que é o mesmo que a gente passa para os nossos pacientes. E eles vêm, passeiam, vão ter todo esse tipo de amparo. Vocês empreenderam em tudo, não só na transformação do sorriso, mas também já empreenderam na vida da pessoa que vai viver aqui uma experiência, Exato. né? Exatamente. Tudo conta, né? Maravilhoso. Gente, muito obrigada, Amém, receber Obrigada. vocês. Foi um Tava com prazer. Eu saudade. adorei. Você não trouxe nada para fazer limpeza mesmo? Já Vai leva ela ter agora, que- Daniel. Vou ter Amarra que ir ela. embora para esse consultório, então. Gente, ó, um Mas beijo. tá lindo esse sorriso. Obrigada. Um beijo, nós nos vemos na semana que vem. Não esquece de seguir o programa Pode Mais, de comentar, de compartilhar, porque juntos a gente pode muito mais. Um beijo. Sim.